sentar. Vamos orar. Aliás, vamos ler a palavra. Jó 42, verso 7. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Observe aí, eu gostaria de ler esse final, cada um ouvindo a sua própria voz. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, eu aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o sunita, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Verso 10, todos juntos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Muito bem, meus irmãos, esse texto nos mostra muito para os nossos corações. Nós temos aqui muito material, e eu quero retomar aqui uma fala que eu disse domingo à noite, onde eu disse que hoje nós temos sim uma responsabilidade muito grande do que falamos sobre Deus para as pessoas, do que afirmamos sobre Deus em relação a este mundo, porque essa foi a postura dos amigos de Jó. Eu quero retomar aqui no começo, eu gostaria que você abrisse rapidamente, logo no texto de Jó, capítulo 2, onde no final do texto, a partir do verso 11, Jó 2, verso 11, nós encontramos aí o texto dizendo: ouvindo 3 amigos de Jó que este mal lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar, aí diz aqui os nomes, né? E eles vieram para consolar Jó, conforme está aí no versículo, final do verso 11. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Erguendo a voz, choraram e rasgaram seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Então, o início da história conta assim: Jó passou pela primeira tribulação, perde seus filhos, seus bens. Depois vem a segunda, onde provavelmente ele estava com câncer, ele tinha úlcera saindo da pele, ele chega a ficar bem magro. Há um texto no texto de Jó que diz que a sua pele se colou aos seus ossos, a sua barriga se colou às suas costas, à sua coluna. Você imagina isso? Então, ele estava enfermo e era tão atormentado que o texto diz que ele pega um caco de telha para coçar-se, para coçar as feridas que ele tinha. Os amigos chegam, ficam sentados, choram com ele, também jogam cinza sobre a cabeça, ficam ao redor dele e durante 7 dias fazem isso. Isso aqui, irmãos, é algo, como eu disse outro dia, é algo que todos nós devemos fazer quando vamos ao encontro de alguém que está sofrendo, principalmente diante de perdas, né? Mas eles não permanecem calados mais de 7 dias.
Permaneceram no começo, mas depois começam a falar. Para os irmãos terem uma ideia, o capítulo 4 de Jó, Elifaz, que provavelmente era o mais velho deles, ele fala durante o capítulo 4 e o capítulo 5 todo. E é nesse trecho que ele zomba de Jó, nesses capítulos, ele zomba de Jó por permanecer leal a Deus e confiar em Deus. Ele também diz nesses 2 capítulos que Deus não confia nos homens, não confia nos seus servos, ou seja, Deus não tem apreço nenhum pelos homens. Ele faz afirmações sobre Jó, que ele era orgulhoso e mau. Isso está no texto do capítulo 15. Ele era orgulhoso, mau e que não temia a Deus. Ele não temia a Deus. Ele acusa Jó de ser ganancioso e injusto. Ele disse também que o homem não vale nada para Deus. Está lá no capítulo 22 de Jó. É importante ler o capítulo todo. O texto de Jó está entre os textos poéticos, né? Ou seja, são textos que precisam ser lidos todo ele buscando entender o que está falando. Normalmente não é uma linguagem muito comum. Você vai perceber que é um palavreado diferente dos outros textos, por isso que ele é considerado um texto poético também. Mas a minha ênfase aqui é que Deus, quando ouviu o que eles falaram, Deus tomou nota. E eu gostaria de, nessa noite, observar com você sobre qual a forma correta que nós temos que adotar e não cometer os erros dos amigos de Jó. E eu quero me ater especificamente a Elifaz. O texto da palavra de Deus diz que ele é citado como sendo, talvez por isso, ele era o mais velho. O próprio Deus fala com ele e diz, olha, você e os seus amigos. E se acende a ira de Deus para com ele. O que aconteceu aqui? Eles ficam quietos durante 7 dias, choram com Jó, mas depois eles começam a falar o que creem. Entenda bem, pastor, o que tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque nós estamos sempre perto de alguém que precisa ouvir uma palavra. Nós estamos sempre perto, aliás, a mensagem que deve haver na nossa vida é a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque nós temos que proferi-la para a salvação das pessoas. Note que Deus, Ele se preocupa até hoje com aquilo que falamos e nos ordena o que devemos falar. Mas o que é o Evangelho para você? Você sabe que há um tempo, atualmente, há um tempo agora, onde cada um quer trazer uma verdade própria. E não existe uma verdade própria, existe a verdade de Deus que Ele revelou aos seus servos. E que até hoje, somente com auxílio dEle você pode ter acesso. Como assim? Se você for ler a Bíblia como quem lê uma revista, ou até mesmo zombando antes mesmo de abrir, você não entenderá nada. Não entenderá. E aí eu estou falando daquele que é o que governa sobre os corações. Ele governa sobre os corações. Aí eu quero recordar a você das pregações de Jesus, e os fariseus ao redor não entendiam o que ele dizia. Por quê? Você vai ver a conduta dos fariseus depois, a conduta deles buscava tudo menos Deus. Proferiam uma palavra e seu comportamento era contrário ao que proferiam. Então, Deus leva em consideração o que falamos. E o que nós falamos precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. De cara eu já digo para você que você precisa ter um plano de leitura da Bíblia, e esse plano deve compreender pelo menos 2 atitudes. A leitura que vai do começo ao fim da Bíblia, e a leitura com o objetivo de entender o que você leu.
Isso é uma rotina de todo crente. E isso deve ser feito todos os dias, assim como alimentamos o nosso corpo, temos que alimentar também o espírito, o espiritual. Muito bem, o texto vai dizer que Deus coloca aqui um ambiente de confronto na vida dos três irmãos, dos três amigos. Deus diz que eles têm que fazer um sacrifício e que eles seriam liberados dos seus pecados, teriam seus pecados perdoados, mediante a oração de Jó. Note, os três falaram contra Jó. É claro, não pretendo tratar isso aqui hoje, mas tanto Bildade como Zofar, eles questionaram a fidelidade de Jó. Ou seja, Jó não é homem de Deus nada. Quero lembrar você que o próprio Deus proferiu a respeito de Jó. Observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Quem falou isso? O próprio Deus a respeito. O próprio Deus olhou para Jó, Deus que conhece o coração. Meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Não há homem na terra semelhante a ele. Muito bem. Então, diante dessa fala, diante dessa palavra do Senhor, eles que não levaram em consideração, que agiram conforme, até hoje você encontra, né? Você vai encontrar pessoas que atribuem que uma causa ruim é a mão de Deus fustigando a pessoa. Alguém que está doente, alguém quer saber qual a causa da doença, não é? E dependendo, a pessoa diz, olha, isso aí deve ser pecado, né? Eu me lembro, irmãos, eu me converti num tempo onde as emoções eram meio reprimidas, né? Por exemplo, uma pessoa chorando durante o culto, se interpretava que era pecado. No entanto, a Bíblia está cheia de pessoas que choravam na presença de Deus. Aliás, que coisa boa é chorar na presença de Deus. Mas, eu me lembro, eu acredito que os mais antigos talvez tenham visto isso em algum momento também. Eu me lembro de uma vez, eu estava bastante emocionado no culto, e eu levantava as mãos, quando terminou, a pessoa, nós estamos falando de algo há 28 anos atrás, né? Mas lá no Acre, lá na minha cidade de origem, e quando terminou, uma pessoa me procurou e disse, você está bem, né? Aí eu não entendi, depois eu entendi. Por quê? Porque naquele tempo se atribuía que algumas emoções expostas era alguma coisa ruim que tinha acontecido, ou a pessoa estava chorando por causa do pecado dela. Então, essas atribuições que não têm nada a ver com a realidade, elas estavam acontecendo ali com Jó. Irmãos, nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. O texto de Jó mostra que a catástrofe, ela pode vir sobre os lares de pessoas fiéis. Ele mostra que Deus está buscando manifestar a sua glória na terra. Só que nós só visualizamos a nossa vida. Só visualizamos a vida do outro, quando na verdade há um Deus sobre todos nós, o qual nós devemos colocar os nossos olhos. Então, se você anda medindo as pessoas pelo sofrimento que elas passam, pelas enfermidades que enfrentam, pare com isso logo, pare logo com isso. Eu costumo dizer que nós não temos que nos voltar para pensar essas coisas, a não ser que a pessoa te procure e converse com você, diz, olha, eu estou passando situação difícil, eu sinto que Deus está cobrando o meu coração, eu sinto com um incômodo da parte do Senhor, e eu acredito que foi algumas coisas que eu fiz, e eu nunca me arrependi disso. Se saiu da boca da pessoa sobre ela, aí, meu irmão, aí nós podemos começar a nos posicionar, de orientar de acordo com a Escritura. Por quê? Porque a pessoa está dizendo que sente em seu próprio coração.
irmãos, eu estou falando da seguinte forma: se você tem andado retamente diante de Deus e tudo tem se fechado para você, não se esqueça de Jó. O sofrimento, a luta, não quer dizer que Deus não está com você, ou que você não está aprovado por Deus. Agora, se você não sabe o que é ler a Bíblia e buscar obedecer, essa palavra não se encaixa na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa orou uma vez na vida e outra vez na velhice, né? Uma vez no início da caminhada e outra vez anos depois. Não, aí não. Essa palavra que eu acabei de dizer não se encaixa. Nós estamos falando que ninguém pode medir a vida do outro. Se você não busca a Deus, não tem comunhão com Deus, você vai terminar colhendo pecados em sua vida, porque a própria Bíblia diz isso. E aí o sofrimento seu pode estar ligado à sua conduta de pecado. Então, isso que eu disse não se encaixa. Peça perdão pelos seus pecados, corrija o seu comportamento, caminhe conforme a palavra de Deus, e aí sim você deve andar com paz no coração, com tranquilidade. O que eu quero dizer é que Deus continua corrigindo o pecador, vindo sobre o pecador a ira de Deus continua vindo sobre o pecador. Nós não podemos transformar agora um ambiente onde ninguém toma leitura de nada. O próprio Jesus Cristo, ele disse que nós temos que olhar para os frutos. Se a pessoa dá frutos maus, eu posso declarar que aquela pessoa não é fiel ao Senhor e ela está colhendo os frutos que ela mesma plantou da sua conduta. Então nós estamos falando sobre pessoas que têm buscado a Deus, que têm andado conforme, e aí a pessoa passa por uma situação difícil e alguém vai seguir o caminho dos amigos de Jó e vai se aproximar para proferir coisas. Olha, rapaz, presta atenção, hein? Não é só de aparência que vive o homem, você aparentemente é um crente. E aí a pessoa começa a investigar ali e a trazer palavras sem sentido. Então, esse foi o pecado dos amigos de Jó. Então, qual é a recomendação? Conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Quero retomar aí a leitura, o final do verso 7. O versículo na parte B: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Veja que Jó, se você ler as falas de Jó, uma excelente tarefa para você, leia as falas de Jó. Jó proferiu sentenças, palavras, ele proferiu palavras sobre Deus que Deus aprovou a respeito dele. Agora, isso está onde? Quando Deus disse, Jó é um homem que teme a Deus e se desvia do mal, ele faz isso baseado em quê? Baseado no que ele acreditava em Deus. Ninguém serve a Deus sem uma base. Jó tinha uma base sólida. Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Baseado em que ele fazia isso? Baseado no que ele acreditava a respeito de Deus, sobre a pessoa de Deus. Então Deus aprovou as falas de Jó, mas reprovou as falas dos amigos de Jó. E aí eu quero ver com você sobre o Deus Criador. E é claro, nada melhor do que abrir o texto de Isaías. Isaías, abra a sua Bíblia aí. Isaías 42. Abra a sua Bíblia em Isaías 42. Isaías 42. A partir do verso 1, o título é O Servo do Senhor. É um texto profético que fala a respeito do Cristo que viria.
E eu quero utilizar desse texto porque no meio das acusações dos amigos de Jó, a respeito de Jó, era que Deus não estava nem aí para o homem. Especificamente, Zofar proferiu isso. Deus não se preocupa com o homem. Deus não está nem aí para os homens, e Ele não se importa com quem é fiel a Ele. Isso o Elifaz proferiu, e algo semelhante Bildade também disse. E esse texto de Isaías 42 diz, versículo 1: aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça trará às nações. Não clamarás, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará justiça. Não mostrará fraqueza, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei as ilhas esperarão, assim diz o Senhor que criou os céus. Observe aí o verso 5, gostaria que você repetisse. Assim diz Deus, o Senhor Criador, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Observe aí, que dá respiração. Outras traduções diz que dá o espírito ao povo, que dá respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Verso 6: eu, o Senhor, te chamei em retidão, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios. Verso 7: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aí segue o texto, mas eu quero dar ênfase. Esse texto é o texto que deve encher o seu coração sobre a pessoa de Deus em relação à terra e aos homens que vivem nela. O texto diz que é Deus que dá o fôlego de vida às pessoas que vivem na terra. Em outras palavras, Deus criou a terra e Ele não a abandonou. Ele acompanha a criação e está presente em todos os momentos de toda a existência humana. Deus está presente. E eu quero aqui, esse texto é um texto que aponta para a vinda de Cristo para salvar os homens, pois o próprio Jesus repetiu parte destas palavras. Quando Jesus, em Lucas capítulo 4, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele se referia a esse texto. O texto, no verso 1, declara, porei o meu Espírito sobre ele. Espírito aí com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Porei o meu Espírito sobre ele, e justiça trará às nações. Entenda aí, justiça, mais uma vez, esqueça a justiça dentro da linguagem dos homens, né? A gente fala assim, justiça trará. A gente imagina um juiz, né? Um juiz dizendo a quem é culpado que ele seja então punido pela sua culpa, pelo seu delito. Esqueça esse tipo de justiça, não, o texto não se refere a isso. Justiça aqui fala sobre uma pessoa justa, que Deus olha e vê o que viu em Jó. Isso aconteceria através do servo do Senhor, que é Cristo.
Essa é uma declaração de que Deus se preocupa com os homens, e os homens pecadores, os homens enfermos, os homens presos, doentes, conforme está escrito no texto. Então, imagine você do lado de alguém que está sofrendo, e você está na condição de um amigo semelhante aos amigos de Jó. E você ouve da pessoa, não a sabedoria que Jó proferiu, mas você ouve a pessoa se dizendo que ela já não tem mais, ela já declarando que não acredita mais em nada. E você conhece esse texto. E você então abrirá sua boca para ler para a pessoa. E assim você vai explanar o texto explicando o que se trata. Que Deus, Ele se preocupa e traz a vida sobre os homens. Ele acompanha a criação e Ele tem anseio por salvá-la. Aí, sob essa ótica, eu gostaria de ler de novo o texto a partir do versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo o que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Note, quem é que dá a respiração? Deus. Então você vai encontrar pessoas que creem que essa terra está perdida e que Deus abriu mão, Deus soltou aí as pessoas sozinhas. Deus é que dá o fôlego de vida. Aliás, você vai encontrar o texto que diz que quando uma pessoa morre, o espírito volta para Deus que o deu. Não há nada na terra que saia do controle, da observação de Deus. Então, o que é que nós vamos fazer para não sermos, irmãos, amigos de Jó, no sentido de proferirmos palavras contra Deus, porque se não são de acordo com a pessoa de Deus, é contra Deus. E aí proferirmos palavras que não vão abençoar as pessoas. Irmãos, Deus confiou a nós uma oportunidade enorme de proferirmos palavras a respeito de Deus, e as palavras bíblicas é nosso compromisso, a nossa obrigação, no bom sentido dessa palavra, obrigação, né? Parece ser algo forçado. Não. É algo que eu tenho como responsabilidade. E aí o versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios. Gentios aqui é todo aquele que não faz parte do povo de Israel, ou seja, todos os povos que não têm aliança com Deus. Então Deus aqui está declarando o quê? Eu quero abençoar as outras nações. Então eu posso chegar para uma pessoa hoje e dizer, olha, Deus está falando aqui de você. Você não nasceu dentro do povo de Israel. Você não é um povo debaixo da aliança que ele teve com Israel. Mas Deus tinha o pensamento voltado também para a sua vida. Deus se interessa por você. O versículo 7, para abrir os olhos dos gentios, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Note, Deus está com os olhos dele com o objetivo de abençoar os aflitos, os pecadores, as pessoas na mais destruidora conduta. Deus está com os olhos voltados para abençoá-los. Verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E aí segue o texto, né? Segue o texto falando ainda mais profundamente. Mas falando aqui sobre o início, se você abre o texto de Gênesis 2, versículo 4, você vai encontrar exatamente essa palavra. Esta
é a gênese dos céus e da terra. Gênese é início. Eu estou lendo na tradução Nova Almeida Atualizada. Esta é a gênese dos céus e da terra. Ali está a origem, né? A origem, isso mesmo, mesma coisa. Princípio, origem, gênese é princípio, começo. Esta é as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E aí o texto prepara para ele fazer o homem. Continuando, versículo 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E aí vem o verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe aí, o primeiro fôlego da vida o Senhor deu a Adão, soprou em suas narinas, e ele foi feito alma vivente. No versículo de Isaías que nós lemos, versículo 5, nós encontramos o quê? Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que produz. Notaram aí a semelhança? Aqui é uma repetição do texto de Gênesis. Correto, irmãos? Uma repetição. A partir do verso 4, Gênesis 2, 4, está falando do que Deus plantou e não tinha nascido ainda, porque ele não tinha regado a terra. Logo em seguida fala sobre o homem. E ele sopra no homem, ele se fez alma vivente. Aí, voltando para Isaías, não precisa abrir, eu vou ler para você. Formou a terra e tudo o que produz, que dá respiração ao povo que nela está. Eu gosto da tradução que diz que dá espírito ao povo. Isso mesmo, que dá espírito. Formou a terra que produz fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Na verdade eu troquei as palavras, né? No final é que é espírito. E espírito aí com letra minúscula se refere ao fôlego de vida. Então, esse texto declara qual a visão que Deus tem sobre os homens e qual a visão que Deus tem sobre a terra que Ele criou. Meus irmãos, e nada melhor do que agora lermos o texto de Romanos, capítulo 1, ainda que é um texto bastante extenso para explicação, mas eu gostaria de ler com você aqui algumas palavras. Romanos, capítulo 1, rapidamente. Romanos 1. A partir do verso 18. A partir do verso 16. Eu vou só ler e vou observar alguns detalhes. Mas observe aí. Deus se preocupa com a criação, Deus acompanha a criação, Ele observa cada homem, Ele observa todas as coisas. E aí o texto de Romanos 1, verso 16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mais uma vez, Deus quer salvar, quer abençoar os homens. Verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Há uma outra tradução que diz que trocaram a verdade de Deus por mentira. Verso 19. Visto que
o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que o texto está dizendo? Todas as pessoas, e aí, irmãos, entenda bem, é só para os que estão na igreja? Não, é todas as pessoas. Todo mundo, quem tem Bíblia, quem não tem, quem já leu, quem deixou de ler, quem não tem, nunca viu a Bíblia. Alguém aqui já encontrou alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Só eu? Alguém que nunca ouviu falar de Jesus, que não sabe quem é Jesus, que não sabe quem é Maria, por exemplo? Alguém já teve uma experiência dessa? Não é? Eu tive essa experiência, eu estava evangelizando no bairro da congregação que eu dirigia, e eu cheguei numa casa de uma pessoa que eu conhecia de vista, eu cheguei para abordar, e eles não estavam em casa, os donos da casa, e tinha uma moça. E ela vinha do interior, estava claro isso. Ela, com muita dificuldade, conversou com a gente, estava eu e uma senhora da congregação, e nós falamos o que nós estávamos fazendo, ela não entendeu. Aí eu perguntei se ela tinha Bíblia, ela não sabia o que era. Aí eu digo, você não mora aqui? Ela disse, não, eu cheguei, acho que estava com 2 dias que ela tinha chegado. Ela morava em um local que não era um vilarejo, porque era só a casa dela e mais algumas outras, pelo que eu entendi também. Ela morava dentro da selva amazônica e ela nunca tinha ido à cidade, nunca tinha ido a cidade nenhuma. E ela tinha vindo para a cidade, normalmente a pessoa vem para tentar estudar, para melhorar alguma coisa que ela não tem lá. E a moça, irmãos, quase não falava, foi muito difícil ali conversar com ela, mas conseguimos conversar. E eu perguntei se ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela disse que não sabia quem era. Eu digo, você nunca ouviu falar de Maria? Eu comecei usando termos, né? Você, lá perto de onde você mora, não tem nenhuma local feito de madeira e pintado de azul. As Assembleias de Deus, irmãos, você pode acreditar que você vai encontrar uma Assembleia de Deus lá no meio do mato. Tem. E graças a Deus nós batistas também estamos avançando bastante, mas as Assembleias de Deus têm um trabalho muito forte. E eu perguntei, disse as características, ela disse, nunca viu, nunca tinha visto. Eu digo, mas como assim? Aí no final ficou claro isso, ela nunca tinha saído de onde ela estava. Nós demos, graças a Deus tínhamos, né? Nós demos a ela o Novo Testamento. E quando voltamos lá para continuar conversando com ela, dando estudo bíblico para ela, que ela tinha aceitado a Cristo, inclusive, ela tinha voltado para a cidade dela, para a casa dela, no meio do mato, porque ela não se adaptou, não conseguiu. Foi a única pessoa dentro do Brasil, que eu tive acesso, que não conhecia quem era Jesus e não sabia nada a respeito da Bíblia. Isso existe. Então, nós podemos até dizer, essa pessoa está fora do padrão do julgamento. Segundo o que a Bíblia diz, não. Por quê? Porque a criação de Deus fala a respeito dele. A criação de Deus fala a respeito dele. Então, quando eu me posiciono a respeito da criação, eu olho a criação. Irmãos, a criação de Deus é algo que exalta a Deus. Não veio de uma explosão. Não veio de um acaso. Não há como. E, é claro, há uma explicação histórica porque que hoje se procura destruir a fé. Isso tem uma explicação histórica. Porém, ninguém pode negar que o corpo humano é uma obra perfeita e extraordinária.
Ninguém pode negar que as coisas criadas têm uma beleza que nenhum de nós construiu. Nenhum de nós. Então, o texto de Romanos fala a respeito disso. São indesculpáveis tais homens. Aí o verso 21, capítulo 1, verso 21. Pois, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus raciocínios se tornaram fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, quando se nega a existência de Deus, quando se repudia a Deus, a pessoa tende a se afundar em seus pecados, em seu coração obscurecido. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só, irmãos, dizendo-se sábios, sabedores. Você chega para pregar para uma pessoa e ela vai dizer: eu é que sei o que é a verdade. E alguns estão sujeitos a falar com tanta veemência que é capaz da pessoa, se ela não tiver uma firmeza, ela fica até balançada. É isso que o texto está dizendo. Pessoas que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que é o louco aqui no texto bíblico? É alguém que não tem capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado, de determinar o que está fazendo e seus efeitos. Verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. E aqui ele está falando sobre a idolatria. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E aí segue o texto, né, irmãos? Agora, lê esse restante aqui, por exemplo. Havia um projeto que estava tramitando, estava para entrar, para tramitar, né, na verdade, e que visava impedir de que na internet ou em algum meio público de publicação, esse texto fosse publicado, a partir desses versículos aqui em diante. E aí, leia depois. É o texto proibido, porque ele diz que estes homens que negaram a Deus, que trocaram a benevolência de Deus pela maldade, a bênção de Deus pela desgraça, estes homens se tornaram piores para com as suas próprias vidas e se entregaram a todo tipo de devassidão sexual. E aí hoje em dia você vê que o assunto sexualidade é muito abordado e as pessoas estão buscando seus direitos de terem a sua liberdade de fazer o que bem entendem e de falar o que bem entendem e de ensinarem os outros a fazer isso. Não é? Eu via agora recente, passou num canal de TV, onde um casal, suposto casal, é um tipo de novela da tarde, esse casal de adolescentes entrando na juventude, a moça engravidou e na hora da descoberta do sexo, o sexo anunciado não podia ser anunciado porque isso era um rótulo. E como era um rótulo, não podia ser anunciado o sexo, porque isso era um rótulo da sociedade. Isso no horário da tarde, não vou dizer o nome do programa para não dar luz, mas mostrando que isso é algo que a sociedade deve abraçar cada vez mais. De todas as maneiras as pessoas estão tentando isso. Não é nosso assunto, mas nós estamos ouvindo nos últimos tempos até pastores se dizendo pastores, proferindo que Deus é amor e que Deus aceita tudo isso. Que Deus concorda com tudo isso porque Ele é amor, irmãos.
E nós estamos numa condição de que nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Nós precisamos saber o que a Escritura diz. E aí eu estou percorrendo alguns textos com você, que você deve conhecer muito bem. Porque você, como crente, você precisa entender. E aqui, irmãos, leia depois Romanos, o capítulo todo, o restante, e você vai parecer que você está vendo as redes sociais no nosso tempo. Você vai parecer que você está vendo isso. A situação está cada vez mais complicada. Onde eu quero chegar com essa fala? Eu quero dizer a você que você precisa ter um entendimento sobre Deus acertado na Bíblia. Que você precisa ter na sua boca a palavra para quem está passando dificuldade, como Jó estava. E uma palavra clara sobre Deus. Se você se aproximar do pecador, e ele disser, eu não presto, eu não tenho condições mais de viver, você vai dizer, Deus ama você como você, do jeito que você está aí, Ele só não ama o que você faz. Sai o pecado e vem você para Deus. Mas como assim? Ele perdoa o seu pecado agora, se você se arrepender. Se você no seu coração se arrepende dos seus pecados, Ele te recebe e te dá uma nova vida. Meus irmãos, nós somos livres do mal, não para vivermos no mal. Em outras palavras, o Judas que traiu Jesus, Jesus morreu para que aquilo não acontecesse. Jesus morreu para que aquilo não continuasse. E o que Judas fez era apenas uma prova daquilo que acontece em tantos lugares nos corações. Eu quero convocar você a buscar esse entendimento. No próximo culto, eu pretendo falar com você agora sobre o que Jó acreditava. O que é que Jó acreditava sobre Deus. E é claro, nosso alvo é falar a respeito do que a Bíblia diz sobre Deus e o que Deus é, como Ele se porta, como Ele pensa a respeito dos homens. Meus irmãos, isso vai determinar a nossa conduta. E você tem certamente ao seu redor, no meio das suas amizades, muita gente está precisando de uma palavra. Que palavra é essa? Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, Ele sempre esteve envolvido com a obra da salvação e Ele deseja abençoar a sua vida. Mas como eu posso continuar vivendo a vida que eu estou vivendo? Olha, se você conhecer a Deus, você vai descobrir que essa vida que você está vivendo não é absolutamente nada do que Ele tem para você, e o que Ele tem para você é algo muito superior. Eu me recordo, irmãos, quando me converti, e foi quando eu me converti, eu descobri como eu estava enganado sobre a vida. Aliás, eu me lembro, foi bem engraçado, né? Na hora que eu cheguei na igreja, era antes do culto, estavam os jovens na frente, e havia muito sorriso no rosto, e eu disse assim para o meu amigo, eu chamei ele no canto, eu digo, rapaz, me explica aí, o que, onde é que está a bebida que eles bebem? Né? Porque esse sorriso que eu estou vendo, eu nunca vi. Na minha cabeça, meu amigo, alguém para estar feliz tinha que ter um copo de bebida. E aí ele riu. Me recordo, hoje ele é pastor, né? Esse rapaz que me convidou. E eu não sabia que no culto eu ia saber o que era a alegria deles. Jesus, irmãos. Uma alegria que ninguém pode tirar. Que os problemas vêm, mas Jesus está ali conosco. Então, eu convido você nessa caminhada de crescimento espiritual a ler a Bíblia buscando conhecer a Deus, porque você tem muito trabalho pela frente. E quando o Senhor Deus se manifestar naquele dia, o dia do juízo, que cada um de nós seja encontrado aprovado no que falamos sobre Deus, no que falamos às pessoas, no que proferimos sobre essa geração. Eu quero deixar claro, irmãos, nós somos chamados a amar todas as pessoas. Todas as pessoas. E aí, se você não consegue amar uma ou outra, você já fica a dica aí para você, né? Você começar a orar pelo seu coração.
você tem que orar por ninguém não, meu irmão. Você tem que orar por você, para Deus curar o seu coração. Porque um cristão precisa amar as pessoas. Pastor, como é que ama? Meu irmão, você precisa ter a visão de orar para que Deus abençoe e abra a visão, para que Deus se manifeste na vida da pessoa, para que Deus abrace a pessoa, que ela veja, que ela tenha vontade de conhecer a Deus. Não tem outro amor maior do que esse. Então fique de pé no seu lugar agora e vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, nós estamos cientes da Tua palavra, que não é de hoje que o Senhor busca nos abençoar. Pai, estamos cientes do Deus Criador dos céus e da terra, que dá o fôlego de vida aos homens, que acompanha a sua criação, que aqui nas palavras de Paulo, continua a observar os homens, e que contempla o coração de cada um. Aos infiéis entregou aos seus próprios corações. Senhor, tenha misericórdia desta geração. Nos abençoe, Senhor, com a capacidade de proferirmos a Tua palavra, mas proferirmos com autoridade. Proferirmos num tempo tão difícil, onde as pessoas mudaram a fidelidade de Deus por infidelidade, mudaram a conduta do Senhor e trocaram por outras coisas que não é Deus. Senhor, tenha misericórdia. Nos dê a capacidade de entendermos a Tua palavra de forma que não tropecemos. Não, Senhor, tropecemos em absolutamente nada.